Amém, Senhor Jesus. É por essa morte e ressurreição que estamos aqui. Mais uma vez estamos partindo o pão aqui, memória do nome do Senhor Jesus. Que enquanto Ele não voltar, estamos aqui partindo o pão. Mas é uma manhã de alegria, né? Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa salvação, que nos libertou do império das trevas e nos botou na preciosa luz que é Ele, é a nossa luz. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. E por isso que estamos aqui mais uma vez, porque estamos seguros na mão do Senhor Jesus. Amém? Está todo mundo alegre hoje? Amém. Glória a Deus. Queria pegar 1 Pedro aí com os irmãos, só para não ficar nas minhas próprias palavras. Primeira Pedro, verso 2, aqui nessa versão, verso 3, diz assim: 1:3. Todos pegaram? Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Estamos vivos porque quando Jesus foi àquela cruz, Ele morreu, né? Mas a gente sabe muito bem que Jesus não ficou na morte. Terceiro dia Jesus ressuscitou. Terceiro dia Jesus veio nos dar vida, e vida com abundância. E é por isso que estamos aqui hoje, porque nós temos vida e vida com abundância, porque Ele fez tudo, não foi para Ele, foi para nós. Aquela morte não era para Ele, aquela morte era para nós. Essa ressurreição é para todos que nasceu de novo. Aquele que sabe muito bem que Jesus é o nosso Salvador e a nossa esperança lá na glória. E Ele está aqui conosco. Ele não está na morte. Ele está vivo. Ele está aqui conosco. E é por isso que estamos aqui de pé firme e agradecendo a Ele por essa caminhada e essa vida em abundância que Ele nos dá. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus por essa manhã. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Uma irmã orou nessa manhã e ela disse que Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Jesus. Aleluia. Vocês ouviram? Vou repetir o que ela orou. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Jesus. Amém. Que verdade gloriosa. Deus nos deu Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se Jesus não fosse dado a nós, nós não estaríamos aqui.
Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, de mais belo, de mais puro, de mais santo. Ele deu. Isso é graça, irmãos. Graça é um favor não merecido. E louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós olhamos para a cruz, dela emana tudo que nós precisamos. Quando nós partimos o pão, nós estamos anunciando a mensagem da cruz. E eu queria rapidamente tocar com os irmãos apenas em um aspecto, irmão, muito simples, também muito profundo, que precisamos ser lembrados dele todos os dias, e principalmente quando nós estamos diante da mesa do Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 13, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Você sabe aqui que o escritor está fazendo uma referência àqueles do passado que levavam as suas ofertas, porque eles de alguma forma se contaminavam e eles precisavam levar suas ofertas ao sacerdote e eles entregavam lá o seu animalzinho, né? E o escritor aqui de Hebreus, ele está dizendo que se o sangue de bodes e de touros aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais, aleluia, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. O Senhor Jesus, ele não foi obrigado a se oferecer na cruz por nós. Ele a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas. O verso anterior disse que o sangue de bodes e touros, ele trazia purificação quanto à carne. Mas o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência de obras mortas. Você sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quanto à velha aliança, o sangue, ele era sempre um sinal exposto, visível. Você lembra quando o Senhor tinha que libertar o povo do Egito? Ele pediu que o sangue fosse aspergido nos umbrais das portas, não era isso? E as pessoas que estavam dentro da casa, elas não viam sangue, mas quando aquele anjo da morte passasse, onde ele conseguisse ver o sangue, ele passaria, né? E a morte não iria atingir aquelas pessoas que estavam dentro da casa. Mas o sangue era exposto, era visível. E quanto aos sacrifícios também, imagine quanto derramamento de sangue, quanta lameira, né? Não deveria ser aquele processo todo ali, de muitos animais, muitas ofertas, muitos sacrifícios. Mas graças ao Senhor Jesus, porque o sangue de Cristo, ele foi oferecido uma única vez. E esse sangue, irmãos, ele hoje não é mais visível, não é verdade? Mas ele tem um aspecto muito, muito precioso. Esse sangue, ele purifica a nossa consciência. Talvez muitos de nós ainda temos muitos problemas com isso. Muitos de nós, às vezes, temos cometido pecados, e quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós ficamos cogitando entre muitos pensamentos.
Mas você precisa olhar para a palavra de Deus e tocar nessa realidade. Porque o sangue de Jesus, ele purifica a sua consciência de obras mortas, para que você possa servir a Deus. E quando nós nos reunimos para partir o pão, nós temos que olhar para a mesa. Nós temos pão e temos cálice. Isso prova que houve morte, que o sangue de Jesus foi derramado. E é por meio desse sangue, é por meio desse sacrifício perfeito, que nós podemos nos aproximar de Deus em plena certeza de fé. Bendito seja o nome do Senhor. João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo, irmãos, por causa da obra consumada na cruz do Calvário. Um preço precisou ser pago, e o nosso Senhor Jesus, Ele pagou esse preço, para que eu e você pudéssemos nos aproximar da mesa e partirmos o pão com alegria em nossos corações. E bendito seja o nome do Senhor, irmãos, porque essa obra, ela é independente da sua condição espiritual. O que o Senhor Jesus fez na cruz, quando nós nos reunimos diante da sua mesa, nós precisamos deixar de lado todos os nossos conceitos, precisamos deixar de lado tudo aquilo que cogitamos ao nos aproximar da mesa do Senhor. Nós temos que olhar para o Calvário, temos que olhar para o sangue que foi derramado, e nos aproximarmos da mesa com fé, porque Ele pagou um alto preço por nós. Ele derramou o seu precioso sangue para que eu e você pudéssemos nos aproximar com ousadia, com intrepidez, e partirmos o pão com alegria em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando nós nos reunimos diante da mesa, irmãos, é um memorial, mas é um memorial eterno. Que os nossos corações sejam aquecidos pela mensagem que vem da cruz. Às vezes nós estamos diante da mesa do Senhor, cantando verdades tão gloriosas, lendo textos tão sublimes, mas às vezes nossos corações estão frios, parece que estamos diante de não sei, me falta até palavras, mas nós estamos, irmãos, diante da mesa do Senhor. Nós estamos diante daquele que foi oferecido por nós. Nós poderíamos estar em tantos lugares nessa manhã, mas se nós estamos aqui é porque Ele nos viu e nos comprou. Se você está aqui nessa manhã, é porque você foi comprado com um alto preço. Um preço muito alto, irmãos. E nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos nos aproximar da mesa do Senhor com tantos problemas. Todos eles precisam ser encerrados diante da mesa do Senhor. Toda aquela rusga com seu irmão, ela precisa ser encerrada diante da mesa do Senhor. Porque essa mesa é muito sublime e muito alta. O preço que o Senhor Jesus pagou na cruz, irmãos, foi preço de sangue. Foi um preço muito alto. Então, que nos ajude o Senhor nessa manhã, para que consigamos tocar na realidade da mesa do Senhor. E que os nossos corações possam se voltar para Ele em alegria, gratidão por tudo que Ele fez por nós. Nós não devemos nos aproximar dessa reunião como telespectadores, mas você precisa olhar para essa mesa e você precisa se identificar com ela, porque você faz parte disso. O Senhor disse: eis o fruto do penoso trabalho da sua alma.
Deus está satisfeito. Amém. E a satisfação de Deus também precisa ser a nossa. A alegria do Senhor precisa ser a nossa alegria. Então que o Senhor nos ajude nessa manhã, para que possamos tocar na realidade que há na sua mesa. Amém? Fica a advertência para todas aquelas pessoas que estão aqui e não conhecem o Senhor. Vocês ainda não são convidados a participarem junto desse banquete conosco, porque é apenas para aqueles que um dia creram no Senhor Jesus. Aqueles que um dia receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador podem participar dessa mesa. Independente de onde você reúna, né? Seja conosco ou não, você tem liberdade de ceiar conosco, né? Apenas temos algumas advertências na palavra que nós não devemos fazê-lo de qualquer forma. Temos que examinar, temos que ter entendimento daquilo que estamos fazendo. Amém? Então vamos partir o pão, tendo, irmãos, em vista de que nós estamos aqui porque o Senhor pagou um alto preço por nós. Ele derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida, e nós temos que, em gratidão, nos rendermos a Ele em louvor e adoração, porque Ele é o único digno nessa manhã de receber toda a nossa atenção, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós louvamos e bendizemos a Ti pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor deu o seu amado Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Te louvamos porque o teu sangue foi derramado. O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho, para que pudéssemos nos aproximar de Deus na certeza e esperança, Senhor, de que na sua presença nós não seremos confundidos. Bendito seja o teu nome pelo sangue derramado. Bendito seja o teu nome pelo corpo do Senhor que foi entregue ali naquele madeiro. Senhor, graças te damos nessa manhã, reconhecendo que Tu és o único digno de louvor, de toda adoração, de toda glória. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nessa manhã nós abençoamos este pão, que é o Teu corpo, que foi entregue na cruz por nós. Louvado e engrandecido seja a Tua pessoa. De fato, Te louvamos por grande salvação que o Senhor tem nos dado. Aquela morte que era nossa, o Senhor morreu por cada um de nós. Mas estamos aqui porque o Senhor ressuscitou. Amém. Estamos aqui porque o Senhor está vivo. O Senhor está conosco. Amém. E essa manhã, nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Que enquanto o Senhor não voltar, estamos aqui partindo pão em memória do Teu nome. Esse pão é o Teu corpo, esse cálice é é o Teu sangue. Amém. Esse cálice é a nova aliança. Esse cálice é que nos purifica de todos os nossos pecados. Amém. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, porque estamos livres, estamos libertos, porque o Senhor foi quem pagou o preço de sangue para nos salvar. Amém. E abençoe esse cálice em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.